Certa vez em um Fabrengen, em um pronunciamento público, o Rebbe fez um relato, um depoimento, um relato emocionante. Em geral, até fugindo um pouco do protocolo. Isso aconteceu, me parece, nos anos 60 do século XX. O Rebbe contou a respeito de um episódio específico, particular, sem mencionar nomes, mas o Rebbe relatou isso em público para todos os Hassidim presentes naquele Fabrengen, naquela reunião, naquele encontro hassídico. E assim conta o Rebbe: eu recebi uma carta recentemente de uma mulher, e a situação financeira dela, do casal, da família, era uma situação muito apertada. Eles estavam em aperto financeiro durante muito tempo, nos anos passados, etc. E, enfim, eles tinham um certo negócio, e o negócio talvez desandou, e ficaram dívidas. Alguns ficaram devendo para eles, mas eles também ficaram devendo dinheiro, e até eles saldarem as dívidas, isso foi algo que levou tempo e exigiu muito da parte deles, mas ficaram como dívidas pendentes ou no ar durante muito tempo. Uma família, um casal, uma família, não era uma família abastada, muito pelo contrário, que passou por apertos, necessidades, assim conta o Rebbe. Diz o Rebbe, e agora, recentemente, passados alguns anos que eles tinham liquidado aquele negócio, que tinham encerrado aquele negócio, de repente a mulher, chegou a eles, não sei se ela tinha uma lojinha ou o que ela tinha, mas chegou toda a quantia de dinheiro que estavam devendo para ela ou para eles, daqueles tempos anteriores, já passados vários anos. Quando essa mulher recebeu o cheque com o valor daquele empréstimo que ela já tinha esquecido, já tinha perdido a esperança de recuperar esse dinheiro, e de repente esse dinheiro, esse cheque chegou às suas mãos, o que fez essa mulher? Ela anexou essa carta que ela escreve para o Rebbe, o cheque inteiro. Ou seja, assim ela escreve para o Rebbe: uma vez que eu percebi que durante todos esses anos que se passaram, nós pudemos viver sem esse dinheiro, não só que nós sobrevivemos, mas graças a Deus pudemos viver sem esse dinheiro, ou seja, que ele poderia ser prescindível. E uma vez que agora, de repente, de surpresa, ela recebe esse cheque de forma imprevisível, quando ela menos esperava, então, assim ela expressa ao Rebbe a sua vontade de doar todo o valor do cheque para a tzedakah. E mais ainda, conta o Rebbe que ela acrescenta na sua carta que isso não precisa ser divulgado, propagado. Pelo contrário, ela não quer que saibam que ela fez essa doação. E ela conclui a sua carta, assim relata o Rebbe, dizendo inclusive que ela faz isso com a concordância do seu marido também. Não foi uma decisão só dela, mas o marido, o cônjuge, está a par disso, e ele também concorda com essa iniciativa dela. O Rebbe chegou a relatar, isso era nos anos 60, século XX, para um casalzinho no Brooklyn, nos Estados Unidos. O Rebbe fala que o valor do cheque era de $5.000, que isso, para muitos casais, para muitas famílias, ainda mais naquela época, era uma grande fortuna, era um dinheiro significativo. E o Rebbe continuou relatando, o Rebbe próprio estava tão emocionado, impressionado com isso, que ele estava relatando em público. Aqui se trata de uma jovem mulher americana, não é alguém que recebeu uma educação, formação no velho mundo e etc. Não, uma moça, uma mulher nascida aqui nos Estados Unidos, e o seu marido também. E eles têm, graças a Deus, uma grande família. Uma família numerosa, eles têm muitos filhos e muitas filhas, Bliainará, ou seja, graças a Deus eles foram abençoados com muitos filhos, e portanto eles têm as necessidades familiares, o orçamento familiar deles não é pequeno, né?
e eles já se esforçavam no passado para ter a sua parnassá, o seu sustento, o seu ganha-pão, e hoje em dia também, não é que eles, não só que não são ricos, o sustento deles, ambos trabalham e eles têm que se esforçar bastante para pagar as contas e manter o seu padrão de vida, etc. E o Rebbe diz, e eu tenho muitas dúvidas, e na verdade eu tenho quase certeza que na própria poupança particular deles, eles não têm esse valor, ou seja, eles não têm uma reserva de $5.000 ou de poupança na conta particular deles. E mesmo assim, apesar de tudo isso, que eles não são pessoas ricas, abastadas, são pessoas que lutam duro pelo sustento no trabalho, são pessoas que têm uma família numerosa, são pessoas que não têm reservas e poupanças. Mesmo assim, diz o Rebbe, impressionado com essa atitude, para essa mulher é muito claro e óbvio, sem qualquer sombra de dúvidas, e não precisa nenhuma explicação ou interpretação. Esse fato que de repente, quando menos se esperava, e quando ela já estava desenganada disso, vieram e pagaram uma dívida antiga de um negócio que já tinha sido esquecido e fechado. Uma dívida, chegou a ela então esse valor, esse cheque de $5.000. Então, a reação imediata dela era sem qualquer hesitação, sem qualquer dúvida, ela não tinha qualquer questionamento, com a certeza de, seguramente, se isso foi dado e chegou para ela, é para isso ser revertido por completo para tzedakah, é para isso ser entregue a Deus, sem descontar nada, sem excluir nada. Não é? Ela poderia ter pensado, sabe o quê? Metade eu vou dar para tzedakah, para caridade, assim falou o Rebbe, metade vamos guardar para nós, para nossa família. Não. Ela opta em tudo, dizendo, se era um dinheiro que eu já nem esperava receber, e mesmo assim veio de surpresa, com certeza é porque o melhor destino, o que Hashem, o que Deus espera que eu faça com isso, é que eu reverta tudo isso para tzedakah, consagre tudo isso para a caridade. Ou seja, ela poderia talvez ter pegado uma parte para destinar, não só para o seu bem-estar e conforto, mas simplesmente até para financiar a educação judaica dos seus filhos, das suas filhas, no estudo da Torá, mas não, ela optou e preferiu consagrar tudo isso a Deus. E não só que ela fez isso efetivamente, mas fez e faz com alegria e com satisfação. O Rebbe, emocionado, relatou em público essa história, dizendo e concluindo que todos nós devemos aprender disso. Isso deve servir de exemplo para cada um de nós, para todos nós, e que hajam muitas pessoas como ela, que sigam nesse caminho, com essa atitude, dando na prática e fazendo isso, dando tzedakah com alegria, com satisfação, e aqui se tratando inclusive de valores que são extremamente significativos para a pessoa, mas a pessoa tem esse desprendimento, despojada a ponto de dar até algo que ela mesma para si talvez não tem. Ou seja, dentro das proporções, etc., esses $5.000 para ela, isso era uma fortuna para ela e para sua família, mas sem fazer cálculos o quanto ela precisa para si, ou talvez esse dinheiro poderia ser aplicado para nós, ou podia se reverter para os nossos interesses, nossas causas. Não. Para as necessidades familiares, ela prefere falar, já que isso veio de surpresa quando a gente menos esperava, e de uma forma ou de outra a gente estava conseguindo se virar mesmo sem esse dinheiro, então para ela era uma conclusão óbvia que tudo isso precisava ser convertido para tzedakah, e assim ela entrega o cheque completo enviando ao Rebbe, pedindo que não seja divulgado seu nome, etc. Então o Rebbe diz, jovens que foram educados até aqui, não no mundo, no velho mundo, mas eles têm essa mentalidade, essa atitude, isso é uma coisa tão nobre, e o Rebbe inclusive se sabe que com esse dinheiro ele abriu um fundo de empréstimos, ele fez isso por ocasião do Yortzeit, do aniversário de falecimento do seu pai, o grande rabino cabalista, Hassid Rab Levi Yitzchak. Ele abriu um fundo de empréstimos com esse dinheiro, e depois esse fundo se ampliou, etc., para financiar pessoas que se dedicam ao estudo da Torá. Um belo exemplo que o Rebbe fez questão de enfatizar que todos nós devemos seguir.